O tema dessa aula é a competência constitucional sobre parcelamento do solo urbano. É na Constituição Federal de 1988 que nós vamos identificar as competências da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na matéria envolvendo direito urbanístico, na matéria que envolve o controle do uso, ocupação, parcelamento do solo, o seu planejamento, o seu adequado aproveitamento. São questões que estão presentes nos artigos 21, 22, 23, 24, 30 e 182 da Constituição Federal. O que nos interessa aqui nessa aula é identificar a competência dos municípios no que diz respeito à matéria urbanística. Vamos à leitura do artigo 21 da Constituição Federal. Segundo o artigo 21, compete à União, inciso 20, instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Compete à União o desenvolvimento urbano, diretrizes para o desenvolvimento urbano. Vamos observar essas diretrizes no Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001. E vemos ainda aqui no artigo 21 da Constituição Federal, no inciso 21, que compete à União estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. Isso nada mais é do que o sistema viário, é o sistema de ruas, avenidas, rodovias, estradas. São normas presentes na legislação de trânsito e nas regulamentações promovidas pelos órgãos do governo federal. O artigo 22 compete privativamente à União legislar. O artigo não menciona o Estado, não menciona o Distrito Federal e nem os municípios. Ele é específico, somente compete à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. O artigo 22 da Constituição Federal, em seu inciso 1, atribui como uma competência exclusiva da União legislar sobre direito civil. E nós sabemos que nas normas de direito privado previstas lá no Código Civil existem diversas normas que são aplicáveis também ao direito público, dentre as quais as normas sobre a propriedade do bem imóvel, a propriedade dos lotes, a propriedade das unidades imobiliárias, dos lotes nos loteamentos, das unidades imobiliárias nos condomínios. Sabemos que o Código Civil traz normas sobre o condomínio edilício, normas sobre o condomínio de lotes,
Sabemos que o Código Civil trata sobre a propriedade, sobre os contratos, tal como a compra e venda e a doação, além dos direitos reais de garantia. São diversas normas que são aplicáveis à matéria urbanística, bem como ao parcelamento do solo urbano. O artigo 22, inciso 1 da Constituição, atribui competência exclusiva para a União legislar sobre esse tema. Sabemos que o mesmo artigo 22, parágrafo único, prevê a possibilidade da União delegar algumas dessas competências aos Estados para eventualmente legislarem sobre certos temas. Vamos à leitura do artigo 23 da Constituição Federal. Aqui nós vamos ver a presença da competência comum, uma competência que pertence à União, aos Estados, ao Distrito Federal e também aos municípios. É uma competência que a todos é atribuída. O inciso 3 menciona: compete à União, Estados, Distrito Federal, municípios proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. O inciso 4, competência da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural, tal como prédios históricos, prédios culturais. Inciso 6, artigo 23, competência comum, União, Estados, Distrito Federal, municípios, proteger o meio ambiente, combater a poluição. Competência esta que é uma competência comum, embora o legislador mencione muito a questão ambiental, mencione a preservação do patrimônio histórico, cultural, artístico, tudo isso tem muito a ver com a matéria urbanística. E aí, neste caso, essa competência comum. Vemos que a competência para legislar sobre direito civil pertence apenas à União, mas a competência para legislar sobre meio ambiente, legislar sobre patrimônio histórico, cultural, artístico, para legislar sobre paisagens é uma competência comum, pertencente a todos os entes federativos. E nós vamos atribuir uma distinção dessas competências de acordo com o princípio da hierarquia e tal como vamos analisar mais adiante o artigo 30 da Constituição Federal. Vamos à leitura do artigo 24 da Constituição Federal, talvez o mais importante em relação ao tema que estamos discutindo agora, ou seja, a competência dos municípios para legislar, dispor sobre matéria urbanística. Vamos à leitura do artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. O legislador federal não atribuiu
uma competência no artigo 24 aos municípios, deixou eles de fora. Enquanto o artigo 23 coloca todos os entes federativos como competência comum, no artigo 24, a chamada competência concorrente é apenas da União, dos Estados e do Distrito Federal. Aqui, os municípios não têm competência e prevê o artigo 24, inciso 1. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, previdenciário, aeronáutico e urbanístico. Compete apenas à União, Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito urbanístico. É competência destes entes federativos legislar sobre direito urbanístico. É competência deles atribuir normas gerais à matéria envolvendo a formação e organização das cidades. Vamos à leitura dos demais incisos. Florestas, caça, pesca, conservação da natureza, defesa do solo e de seus recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle da poluição, proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico, paisagístico, responsabilidade por dano ao meio ambiente. São competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Não é competência dos municípios dispor sobre matéria urbanística. Mas vai com calma aí. Isso não significa que a competência do município esteja absolutamente anulada, excluída do mundo jurídico. É claro que não. Quando vamos à leitura do artigo 30 da Constituição Federal, rapidamente observamos que a competência do município para legislar sobre direito urbanístico, ela não é uma chama absolutamente extinta, apagada, de forma alguma. Ela tem sim a sua função, ela tem sim a atribuição de iluminar todo o ordenamento jurídico com uma gama enorme, um oceano, um universo de normas urbanísticas que são editadas especialmente e exclusivamente pelos municípios. Sabemos muito bem que a União legislou sobre o Decreto-Lei 58 de 1937, que é a primeira norma federal regulamentando a figura dos loteamentos. Temos também o Decreto-Lei 271 de 1967, também de autoria da União, no qual ela também regulamenta a figura dos loteamentos e institui ali a concessão de direito real de uso, em seu artigo 7º, amplamente utilizada pelas prefeituras municipais na concessão de suas áreas públicas. Sabemos que a União é autora da Lei 6.766 de 79. Essa é a lei de parcelamento do solo urbano.
não foi elaborada pelos estados ou pelos municípios, foi elaborada pela União. Nós temos o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001, também elaborada na esfera da União. E o Estatuto da Cidade traz diversas normas sobre direito urbanístico. Não é só isso. Nós temos também a Lei 13.465 de 2017, que substituiu a Lei 11.977 de 2009, o programa Minha Casa Minha Vida, no que diz respeito à regularização fundiária urbana, normas elaboradas pela União. Diversas leis, inúmeras leis, amplamente conhecidas, são de autoria da União. Mas o município não está totalmente afastado disso, e o artigo 30 da Constituição Federal nos traz essa exata compreensão. Vejam bem, o artigo 30, inciso 1, menciona lá: compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. E o inciso 2, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. O município vai legislar sobre direito urbanístico, mas ele não vai revogar, não vai excluir a norma federal ou estadual. O que o município vai fazer é suplementar, é trazer normas que complementam aquilo que já consta das leis federais. Um exemplo muito claro disso é o que está presente na Lei 6.766 de 1979, que é a Lei de Parcelamento do Solo Urbano. Ela prevê a necessidade de áreas com destinação pública nos projetos de loteamento. Até 1999, era estabelecido na própria lei o percentual de 35% de áreas públicas. Com a alteração realizada em 99 pela Lei 9.785, esse percentual passou a ser estabelecido como uma exigência por leis municipais. Cabe aos municípios fixarem qual é o percentual de áreas públicas que serão eventualmente exigidas nos projetos de loteamento, viabilizando suas aprovações. Se, por um lado, a lei federal menciona a necessidade de áreas públicas, caberá ao legislador municipal definir qual é esse percentual de áreas públicas. Daí, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, suplementando a legislação federal e estadual no que couber. Estamos aí diante de um exemplo. Um outro exemplo muito interessante de ser mencionado é o que diz respeito ao tamanho dos lotes. Embora a Lei 6.766 de 79 preveja como área mínima do lote 125 metros quadrados com 5 de frente, os municípios podem legislar atribuindo lotes com tamanho superior a 125 metros quadrados ou com frente superior a 5 metros. E também pode os municípios legislarem criando lotes com área menor do que 125 metros, com área menor do que 5 metros de frente. E isso, evidente, para projetos de interesse social, tal como previsto no artigo 4º, inciso 2º, na parte final da Lei 6.766 de 1979.
1979. A competência do município para legislar sobre direito urbanístico, ela é muito ampla, mas não poderá excluir aquelas normas previstas na legislação federal. Se a norma federal exige área pública, não poderá o município dispensar as áreas públicas. Caberá ao município definir qual é esse percentual de áreas públicas. É importante também observarmos o inciso 8 do artigo 30 da Constituição Federal. Compete aos municípios promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Temos aí uma competência legítima do município, uma competência exclusiva dos municípios. Sim, isso é uma competência que só diz respeito aos municípios. Nós não vemos nada semelhante em relação à União ou aos estados. Você poderá dizer: compete à União estabelecer diretrizes gerais sobre desenvolvimento urbano. É verdade. Porém, o controle do uso do solo, o controle do parcelamento do solo e o controle do parcelamento com uso, parcelamento e ocupação do solo somente podem ocorrer quando há ação governamental da prefeitura. A União não faz o controle do uso, do parcelamento, da ocupação do solo. Esse é o controle feito pelos municípios. Os alvarás de construção, os alvarás de funcionamento, as normas sobre construção, as normas sobre uso do solo, os padrões urbanísticos e edilícios dos loteamentos, a largura das ruas, o tamanho dos lotes, o percentual de áreas públicas, o coeficiente de aproveitamento, a taxa de ocupação, o gabarito, a altura de edificações, recuos laterais, recuos de frente, recuos de fundo, alinhamento, nivelamento, uma série de normas municipais atribuídas somente pelos municípios, com pouquíssimas normas atribuídas através de normas técnicas da ABNT ou de algumas regras previstas no Código Civil em relação ao direito de construir e ao direito de vizinhança. De um modo geral, o controle do uso, do parcelamento, da ocupação do solo, e bem como o planejamento urbano, tal como está no artigo 182 da Constituição Federal. O planejamento urbano é competência municipal. Esse planejamento urbano, como vamos observar através do Estatuto da Cidade, é relativo a normas gerais de direito urbanístico para a União, enquanto para o município são as normas específicas, as normas detalhando aquilo que a União legislou a respeito. Temos, portanto, as normas gerais da União e as normas específicas, objetivas, concretas, sendo aplicadas pelos municípios. A competência do município para dispor sobre matéria urbanística é a mais ampla possível, limitada pelas normas gerais estabelecidas
pela União. Boa parte da matéria envolvendo parcelamento do solo demandará legislação municipal regulamentando o assunto. Como veremos nas diversas videoaulas, é fundamental legislação municipal sobre os mais diferentes aspectos da Lei 6.766, por ser algo ali exigido por ela mesma.